Olá, mais um dia aqui com vocês para o estudo do livro CTR, Terapia Cognitiva Orientada para a Recuperação, de transtornos mentais mais desafiadores. E a gente está aí nessa segunda parte exatamente trazendo esses transtornos mais desafiadores. A gente viu aí já no nosso encontro passado, um estudo, falando sobre delírio, né? E também falando sobre sintomas negativos. E hoje a gente vai falar sobre alucinação e a gente vai falar sobre comunicação. Diante do que a gente viu nos anteriores, ele começa a amarrar e a simplificar, dando atividades, a forma que deve ser cada direcionamento para cada tipo de transtorno, para cada tipo de desafio. Que os transtornos aqui ele está associando aos sintomas ou aos sinais, tá? Então vamos lá. Vamos lá empoderar aí quando alucinações são desafios. Vou abrir aqui a tela. Então, o capítulo 9 fala sobre as alucinações. E para a gente saber empoderar, ou seja, vencer esse desafio, a gente precisa entender, né, pelo menos basicamente, sobre alucinações. E aí, Beck e seus amigos, né, Paulo Grant, Ellen Verso, Aaron Brining e Dimitri, isso aqui é difícil, Perivoliotis. Então, são os autores desse livro, né? Eles trazem o que a gente precisa olhar para esse sujeito, para esse indivíduo, e logo identificar ou associar uma causa onde a gente pode desdobrar dentro da terapia cognitiva de recuperação, um direcionamento de um empoderamento para ter aquele mapa de recuperação. Então, cada tópico desses tem, eu inclusive convido a vocês verem que cada tópico desse, cada capítulo desse tem um mapa de recuperação de um caso que ele traz super pequenininho, de um caso que ele traz que é exatamente o resumo de cada encontro que a gente está tendo aqui, tá? Eu não falo sobre o caso, mas eu falo o direcionamento que tem que ser dado. Então, esse capítulo aí está na página do livro 139, e a gente já começa o seguinte: para entender e pensar sobre alucinações, a gente tem que saber que alucinações causam muita confusão nesse sujeito. A mais comum é quando se escuta vozes, mas elas podem originar aí outros sentidos, sendo um, dois ou mais, tá? A mais comum é de fato aí a escutar vozes. E hoje a gente vê a parte de escutar vozes em um transtorno que é muito comum, né? Na esquizofrenia. Então, ele pode também ser, além de auditiva, pode ser visuais, pode ser táteis, podem ser olfativas, pode ser gustativas, sinestésicas ou sinestésicas, tanto faz aí. E para entender um pouquinho disso, eu trouxe até uma consulta e que eu vou passar aqui e ler, porque as alucinações elas podem ser causadas por diversas condições. Doenças mentais, uso de substâncias, doenças neurológicas e outras condições, né? Não está só associada a um transtorno, a uma doença mental. Ela também pode ter uma febre alta, ela pode causar alucinações. Ela também pode ter uma privação de sono, um estresse pós-traumático, luto, sendo que, nesse caso específico, é um sujeito onde ele está vivenciando isso. Ele não está no período curto, ele não passou por uma situação onde ela iniciou e se findou. Não, ele está vivenciando, ele está dentro da sua vida, ele está vivendo alucinações, tá? E aí é mais comum para a parte de esquizofrenia, que são os transtornos psicóticos, a depressão grave tem aí, né? O uso de substância a gente vai ver um pouco mais além, tá? Que isso daí também causa. Então, se é dependente de uso de substâncias como álcool, drogas ilícitas, alguns certos medicamentos também podem acontecer. Esses daí, de uma certa forma, também associados ao tratamento, né? Das substâncias, seja a questão de um uso mais, como que a gente fala, com menor dano, ou então abstinência, tá? Então, aí cabe às famílias e aos médicos que estão acompanhando. E as doenças neurológicas também que podem dar aí a questão das alucinações, principalmente a parte quando você também tem as demências, são as doenças degenerativas, tá? Então, só para dar um panorama das alucinações. E geralmente as alucinações, elas estão muito associadas ao delírio. Lembra que a gente comentou que o delírio, ele traz aí exatamente uma justificativa
do que ele vivencia, do que ele passa, né? O que ocorre? Quando a gente fala sobre alucinações, esse indivíduo se sente inferior, diminuído, impotente, encurralado. Eles sabem, eles têm a total noção que o que eles passam é que pessoas sabem tudo sobre eles. E simplesmente elas podem, alguns falam até abduzir, né? Ou seja, tomar o corpo. Então, seus maiores medos é exatamente essa questão de não ter controle da sua mente e do seu estado físico, tá? Então, é claro que quando a gente fala de alucinações, a gente está associado ao delírio essa justificativa, né? Exatamente para comprovar a outra pessoa que está escutando, a esse sujeito com transtorno, que ele está vivendo isso e que é a vida dele. Ele está nesse meio, ele está refém a essa situação. Então, fazer das vozes um problema são as crenças desse sujeito, dessa pessoa, tá? Sobre elas mesmas, porque o sentimento que eles têm é um ciclo de angústia. E se vocês forem ver, todo esse empoderamento desses desafios que a gente está trazendo ao longo dessa parte 2, o ciclo de angústia é total, é fechado, ou seja, ele não consegue romper com facilidade aquilo. E é aí que a gente está se propondo a gerar esse rompimento dessa angústia, né? Empoderando e dando ferramentas suficientes para que ele consiga proceder dentro do estado atual, ou seja, do modo disfuncional, tá? É, e aí, quando a gente fala das alucinações, existe um enredo, né? Existe uma história que esse sujeito está vivendo. Então, entender esse conteúdo negativo que essa voz traz, dizendo para a pessoa fazer alguma coisa, ou que ela é alguma coisa, ou subjugando essa pessoa, isso ajudará a gente a entender essa crença negativa para transformar numa crença positiva e ativar, dando condições que essa pessoa se engaje a ela, a outros e não a voz. Tá? E aí, para fazer esse empoderamento? O primeiro movimento do terapeuta é estimular um senso de conexão com esse indivíduo, porque ele está refém, ele está sendo invadido, tá? Ele vê, escuta vozes solicitando que ele faça alguma coisa ou subjugando esse sujeito. Ele vê coisas de bichos subindo na parede ou subindo pelo próprio corpo, né? Os táteis, eles conseguem sentir coisas no momento que tocam, encostam, né? As olfativas, geralmente, são cheiros estragados, cheiros ruins, né? Onde eles remetem aí uma situação desagradável, de um ambiente que não é zeloso, né? A gustativa, a mesma coisa. Geralmente a gustativa está associada também a transtornos orgânicos, porque a pessoa não tem o paladar, ou então paladares muito ruins, né? E a sinestésica é quando ele vivencia esse ambiente distorcido, né? O seu corpo distorcido. E aí, no momento que a gente fala que conectar com esse indivíduo é fazer com que ele perceba que nós estamos observando no entendimento. Nós estamos participativos e não simplesmente dizendo que não é o nosso caso, né? Mas a nossa postura jamais deve ser essa. Mas muitos podem chegar e falar assim: isso não existe. Isso não existe. Então, trazer a conexão desse indivíduo é a estratégia para fomentar a essa pessoa mudar de foco, né? Dessa voz sedutora e incômoda que fica no ouvido dele ou em outros sentidos e volte a uma atividade que se conecte às aspirações e valores. Chamamos esse processo de redirecionamento de foco, tá? Isso nós vimos também no capítulo lá atrás do TCR. Então, ele traz para cá o empoderamento, ok? E aí, acessando o modo adaptativo, para esse tipo de desafio, a gente precisa encontrar esse gancho. Então, buscar esse gancho acima é ajudar a pessoa a notar que a voz é menos incômoda durante alguma atividade que está sendo realizada. Então, despertar nesse sujeito que ele fazendo essa troca, ele se torna mais adaptativo, ele se torna mais empoderado. E aí, a seguir, o terapeuta ele pode trazer aí opções
para que tanto o terapeuta participe com ele, como ele faça uma participação mais ativa, tá? O que começa a estabelecer a pessoa ter esse controle. E ter esse controle é ser superior a essa voz, ser superior a essa alucinação. E aí energiza esse sujeito. Sai do modo acessando, lembre daquela setinha, tá? Acessando, energizando, a gente busca essas aspirações para a gente colocar aí na prática e fortalecer, empoderar esse sujeito, tá? E aí trazendo o energizando para ele. Energizar, ou seja, trazer esse modo adaptativo, é necessário que gere atividades repetidas. Também quer chamar a atenção do sucesso dessa atividade. E quando a gente fala de tanto, vamos retomar aí, tanto de sintomas negativos, quanto alucinações, quanto de delírio, que foi o que a gente viu passado, é muito importante que toda atividade que seja realizada dê a luz a esse sujeito, de mostrar para ele que se ele se sente melhor, mas não falando, você se sentiu melhor, não foi? Não, o que você sentiu? Aí ele vai falar, eu consegui fazer. E isso daí te trouxe um alívio? Aí ele vai falar, sim. Nesse momento você conseguiu, aí no caso de alucinações, você teve alguma voz no comando? Ele vai falar que sim ou que não. Se ele falar que sim, a gente tem que buscar uma atividade onde ele consiga gerar um foco, ou seja, redirecionamento de foco, tá? Olha que a gente falou aí, o acessando o modo adaptativo. Até a gente conseguir uma atividade onde ele se sinta o gerenciador das suas próprias ações, a gente vai entrar aí nessa investigação. Porque é em cima dessa atividade que a gente vai ter esse trampolim para a gente buscar as aspirações, tá? Uma das coisas que ele coloca, que os autores colocam, que uma terapia, que se pode se chamar, né, de uma terapia, é o jogo olhe a ponte e nomeie ou ilustre. Então, isso daí pode funcionar muito bem, ou coisas que façam com que ele seja ágil para gerar aí uma resposta de atividade. E aí, esse olhe a ponte, o terapeuta ou qualquer pessoa que esteja junto com ele pode fazer junto e também ensinar a outros. E o Olha Ponte é muito interessante, porque é muito simples. O terapeuta começa, olha para um determinado objeto ou local, geralmente sempre tudo buscando tudo mais simples, mais prático, né? Aí eu coloco, aponto aqui para minha janela e falo, janela branca, né? E aí passa a bola, é como se passasse a bola. Aí o sujeito, a pessoa, vai falar, vai apontar para, vamos supor, para o quadro, quadro com frases. Então, qualquer coisa que identifique aquele quadro, qualquer característica. Isso daí vai fomentando. No momento que ele sentir que ele está num auge, empolgado, o terapeuta, né, o psicoterapeuta, pode começar a trazer essas perguntas de associar que a atividade está sendo que ele perceba, né? Ele tem que perceber isso. A gente tem que trazer aí ao sujeito esse pensar, essa luz, que a atividade está sendo prazerosa a ponto dele colocar aí como prioridade a execução dessa atividade. E aí, uma das coisas que, para puxar aspirações, é o uso de imagem. Isso estava no capítulo 4, tá? Se eu não me engano, é isso mesmo. Capítulo 4, a imagem de recuperação. E a imagem de recuperação, para buscar essas aspirações, tá entre aí o energizando, já fazendo atividades, né? De acordo com esse comportamento desse indivíduo e também o que ele vai nos dando de ferramentas para a gente construir esse mapa de recuperação, né? E o uso de imagens de recuperação é resgatar uma coisa que já foi sólida, bastante vivida, né? Tangível para ele, e falar, imagina, como que você imaginaria nessa situação, nesse ambiente? O que para você, e reportar também, projetar isso daí também como um imaginário, ou seja, no futuro. Então vamos imaginar como que seria isso no futuro. E aí ele trazendo essas aspirações, isso que vai condensar o propósito dali para frente de trabalho com ele, de atividades, para que ele comece a praticar ações para que ele viva no modo mais adaptativo. Tá? Então, com esse propósito cotidiano, ou seja, no dia a dia, é isso que vai levar a que ele tenha empoderamento das suas ações e dos seus pensamentos. Ou seja, no caso das alucinações,
não se tornar refém do que está sendo vivenciado, tá? E aí, fortalecendo o modo adaptativo, a gente está falando que a gente precisa chamar atenção para os significados que ela pode extrair dessa experiência, ou seja, a todo momento na construção dessa régua, né, desse fortalecimento do acessando o módulo, energizando, buscando essas aspirações, praticando o modo adaptativo. Todo esse momento a gente está fortalecendo a ele que ele visualize que o que ele está fazendo o fortalece, o que ele está fazendo, ele consegue se desconectar dessa voz, ele direciona o foco para o modo adaptativo. E o fortalecer é esse, tá? O capítulo 10 traz a comunicação. E a mesma coisa, os autores eles colocam, a gente precisa entender o que é a comunicação na vida desse sujeito e a gente precisa saber como que a gente trabalha para que a gente empodere uma melhor comunicação e quebrar essa crença de inapropriado, que uma crença forte é inapropriação, né? Então é quebrar essa crença para que ele construa aí esse modo adaptativo. E aí, o pensar sobre a comunicação, a gente precisa colocar, de fato, a linguagem em primeiro lugar, né? Apesar do gesto estar ali, mas é a linguagem que nos fortalece as relações. Então, a comunicação é a principal forma de conexão, né? E perdendo essa forma de conexão, o sujeito acaba se isolando, o sujeito acaba se ficando vulnerável a uma existência. Então, o desafio se enquadra, de modo geral, em dois tipos. O sujeito que ele tem uma comunicação, né, um discurso reduzido, né, como respostas monossilábicas, ou até um ou até mesmo sim ou não, ou até uma forma de tiques, né, de sons que ele mesmo, que ao tempo a gente começa a construir o que ele quer associar, se sim, se a gente começa por aqui ou não. E isso daí geralmente é listado como sintomas negativos, né? Sintoma negativo. E o outro que ele, ao contrário, o discurso que flui num ritmo normal, mas é muito difícil construir essa narrativa, acompanhar e entender esse sujeito aonde ele quer chegar, associar essa verdade dentro desse discurso desse sujeito. E frequentemente isso é listado como sintoma positivo. Por quê? É positivo? Não, é porque ele adiciona. O negativo a palavra já coloca como é ruim, mas a questão do negativo aí é porque ele subtrai. Então ele fala pouco, é um sintoma negativo, tá tirando dele. Ele fala muito, mas de forma inapropriada, é um sintoma aí positivo. E no caso aí, grande parte da vulnerabilidade da pessoa reside em sentir-se mentalmente inadequada. A pessoa se sente mal entendida, julgada, rejeitada. O estresse dessa pessoa drena esse sujeito e torna o ciclo angustiante, ou seja, o ciclo se fecha. Tá? Então, a gente está falando de transtorno, mas vamos colocar num caso que todo sujeito, né, todas essas pessoas, inclusive ele fala aqui, em algum momento aqui eu escrevi, toda pessoa passa por um estresse. Vamos colocar a parte de comunicação, palestrar, né, fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Eu também sofro um estresse, né? As pessoas que vão a público também sofrem um estresse, né? Só que a gente sofre um estresse e a gente consegue mediar e ponderar e fortalecer os nossos pontos positivos, né? Só que muitas pessoas que não estão em transtornos, elas têm isso daí e existe de fato uma aflição. E quantas pessoas a gente já viu que no momento de comunicação, ou elas recuam dentro do nosso ciclo social, ou elas recuam, elas calam, ou então elas começam a não se conectar, ou seja, não falar de uma forma fluida algo que ela quer passar, né? Por um estado de tensão. Quantas pessoas elas numa palestra com o público, elas simplesmente dão branco. Isso já aconteceu comigo diversas vezes, né? É porque eu tenho algum transtorno? Não, porque meu nível de estresse está altíssimo. Então, saber conduzir essa forma angustiante e se regular nesse momento é onde a gente puxa para o modo adaptativo esse sujeito, independente que estado que ele esteja, tá? E a partir desse entendimento, podemos desenvolver a estratégia de empoderamento. Então, a gente está falando de um sujeito onde ele consegue se moderar e de um sujeito que precisa de muita ajuda aqui para se moderar. Então, é esse sujeito que Becker e os escritores aqui estão falando, tá? Mas eu trouxe esses exemplos para a gente ver que isso aí funciona no nosso dia a dia. Então, o que fazer
nesse empoderamento? É ajudar a essa pessoa a sentir que ela faz parte de algo, que os outros se interessam pelo que ela tem a dizer e o que consegue entender, tá? Mesmo que fracionado. Então, o que ela está entregando, a gente tem essa busca por esse conhecimento. E a gente, como psicoterapeuta, futuros psicoterapeutas, a gente não tem que bypassar o que esse sujeito está querendo passar, e sim tentar entrar nesse mundo para entender como que ele se comunica, tá? E acessando o modo adaptativo desse sujeito, jogue com ele os pontos fortes dessa pessoa, e o lidere para fazer ação. Então, em vez de usar intervenções focadas verbalmente, é importante que, de repente, essa parte de fazer com que ele que dramatize essa situação, ou seja, coloca o comportamento, as ações, o corpo presente, vai fazendo com que você se conecte melhor com essa pessoa, né, com esse indivíduo. E aí, cada vez mais, fazendo juntos, pode sim despertar o interesse dessa pessoa. E aí, para energizar esse modo adaptativo, a gente, ao tentar essa comunicação verbal, pode escolher tópicos que entusiasmem essa pessoa, abordando as áreas de conhecimento desse sujeito, desse indivíduo, né, e especialidade. Porque quando a gente fala, né, quando a gente tem propriedade, é mais fácil falar. Isso funciona para qualquer pessoa, em qualquer estado. Tá? Então, quando você, não sei se alguém já visitou algumas clínicas que simplesmente você senta lá para conversar, e aí a pessoa resgata algo que ela fazia e começa a te explicar como fazia isso, né? E como faz isso. Então, trazer você como uma figura, sair dessa figura de psicoterapeuta para entrar numa figura de busca de conhecimento com esse sujeito transtornado é uma situação de abertura de porta que energiza, tá? E as aspirações? São as crenças positivas referentes à capacidade e à conexão bem-sucedida. Então, não tem outra forma. A aspirar é a buscar de fato o que ele. O que é a crença negativa desse sujeito? Ele se sente inadequado, ele se sente o pior do grupo, diminuído. Então, eu só tenho que fortalecer esse indivíduo buscando exatamente o que ele consegue reluzir, né? Trazer esse caminho adiante. E aí, essa conexão é bem sucedida. Praticar esse modo, para esse modo adaptativo, oferecem aí dois caminhos simultâneos a serem seguidos. O primeiro está associado ao significado subjacente, ou seja, qual que é a crença negativa dessa pessoa, tá? Então, há uma atividade diária para que ele fortaleça o modo adaptativo, ou seja, do que ele sabe fazer. Aquilo dali tem que, a todo momento, diariamente, tem que entrar na rotina dele, no cotidiano dele, para fortalecer. Há uma atividade diária para que essa pessoa fortaleça, né? E tem que ser atividade que simplifique, que ela seja bem sucedida. Porque se ela tiver dificuldade em realizar, ela já não consegue repassar, tá? E o segundo caminho é ajudar a pessoa a dar passos que conduzam à direção da realização das aspirações mais amplas. Então, se ela sabe cozinhar, se ela sabe bordar, se a pessoa sabe fazer um carrinho, né, de madeira, se a pessoa, a profissão era carpinteiro, geralmente a gente busca as profissões, né, num estado passado, e aí trabalhar aquilo em direção, qual que é a referência dele? É o isolamento. Então, se ele tem uma conexão com o outro, ele pode fazer algo para o outro. Então, é despertar essa aspiração, de repente, aí eu pegando um caso lá atrás do livro, né? Para ele presentear a crianças de algum lugar, visitar, de repente, algumas cantinas para que ele participe junto com os cozinheiros, com os chefes. Então, isso daí vai abrindo campo para essa pessoa se empoderar. E isso fortalece, trazendo um modo adaptativo. A resiliência está centrada nesse conhecimento desse indivíduo. Tá? É o conhecer dele que vai tirá-lo desse processo desadaptativo. E e o estresse pode surgir, vai surgir, tá? E o estresse, ele realmente ele dificulta a comunicação. Mas isso não significa que essa pessoa é burra. Está escrito exatamente isso no livro, tá? Todos podem experimentar estresse na parte ao longo da vida, né? E às vezes em algumas situações. Então, trabalhar isso com esse indivíduo o fortalece.